Fala, seus nerds intocados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui na Toca do Nerd, que bom que vocês estão aqui de novo. E aparentemente a poupança da Stephenie Meyer zerou e ela vai lançar mais um livro da saga Crepúsculo. Midnight Sun, ou Sol da Meia-Noite, vai recontar a história do primeiro livro da saga, né, o Crepúsculo, mas sob a visão e a narrativa do personagem Edward Cullen, não mais da Bella Swan. Esse é um livro que já vinha sendo falado há mais de 10 anos dentro do fandom e ia ser lançado há cerca de 10 anos atrás, mas teve seu lançamento cancelado devido ao vazamento de 1 ou 2 capítulos aí. Mas agora em 2020 a Stephenie Meyer comunicou que vai realizar o lançamento desse livro e basicamente deu start para um mega revival da saga. Tá aparecendo fã até de burreiro falando de Crepúsculo agora. Gente de 25, 30 anos que leu esse livro na pré-adolescência e na adolescência tá voltando a discutir sobre a saga e reacendendo aí os principais temas dos livros em si. Porém, eu vi o lançamento desse novo livro como uma boa oportunidade para reacender algumas discussões acerca de alguns temas narrativos dentro da obra de Crepúsculo. Temas um pouco problemáticos que alguns fãs simplesmente não discutem por conveniência ou, pior, fingem que não existem dentro da saga. Eu realmente espero que vocês estejam prontos para ter essa conversa, porque já tem muito tempo que eu quero falar sobre isso. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Crepúsculo. Ah, Crepúsculo. E olha, antes de vocês começarem com pré-julgamento em cima dos meus argumentos, eu já quero dizer aqui que a minha crítica não vai ficar no campo do "Oh, Edward é um vampiro que brilha, fiado!" Absolutamente não. As críticas desse campo pra cima de Crepúsculo eram muito mais homofóbicas do que construtivas, ficaram lá em 2010, né, com um vídeo do Felipe Neto e tal, que é um vídeo histórico dentro da internet, super engraçado, mas que toca em algumas sensibilidades que hoje não são da mesma forma como eram em 2010. Os meus argumentos são sobre problemáticas reais dentro da saga, não tem nada a ver com homofobia ou com construção de personagens fictícios, e eu espero que vocês realmente entendam que eu não tô aqui querendo disseminar esse tipo de argumento mais. Eu acho que realmente isso ficou no passado, eu acho que já tá na hora e todo mundo aqui já tem idade suficiente pra gente começar uma discussão um pouco mais reflexiva e adulta acerca dos temas dessa saga, que é uma das maiores sagas teenagers do século XXI. E quando eu digo que os fãs ou não querem conversar sobre por não achar conveniente, ou fingem que a problemática não existe, é no sentido de eu tuitei sobre a gravação desse vídeo, sobre querer falar sobre o assunto Crepúsculo, e uma galera já começou a soltar indiretinha pra mim e me xingar e não sei o que. Gente, é só uma discussão, tá? Não adianta você se auto-intitular fã de uma saga e querer fugir de qualquer discussão que venha a trazer uma carga negativa sobre, tá? Não adianta você fugir de algo que tá ali escrito e filmado na prateleira pra todo mundo ver. Qualquer manifestação artística é passível de discussão e é passível de crítica. Apenas absorvam isso, ninguém tá imune a cometer erros. E como foi que eu estruturei esse vídeo? Eu quero fazer uma discussão em cima dos temas problemáticos que eu encontro filme a filme ou livro a livro, como você preferir. Já quero adiantar aqui, eu assisti todos os filmes da saga e de leitura eu só li o primeiro livro, mas acredito que eu vou focar muito mais nos temas dos filmes do que no dos livros, porque é o que eu lembro mais. Até por eu também achar que foram os filmes que foram os responsáveis pela disseminação da saga dentro da grande massa em si. Eu sei que o livro foi um best-seller, que foi uma tendência entre 2008 e 2012, quando a saga acabou, mas eu acho que eu prefiro falar objetivamente ou dos filmes ou dos livros, e quando eu precisar falar dos livros eu vou pontuar aqui. Sem mais delongas, vamos para os temas problemáticos dentro do primeiro capítulo da saga Crepúsculo. Já adiantando aqui, gente, um dos temas mais presentes na nossa discussão vai ser basicamente toxicidade. Toxicidade em relações humanas, em relacionamento familiar ou em relacionamento entre duas pessoas que se gostam romanticamente. Vai variar um pouco de acordo com o que eu vier falando aqui, mas o nosso tema central aqui é relacionamento abusivo e toxicidade. E como é que eu quero começar isso aqui? É o seguinte, eu vou supor que você conhece a premissa da saga, né? O Edward se apaixona pela Bella, o Edward é um vampiro, a Bella é humana, ela quer ficar com o Edward, mas existem essas dificuldades porque o Edward é um vampiro. E basicamente o primeiro problema que eu encontro na dinâmica dessa relação, a ponto de eu conseguir identificar alguns traços de toxicidade, é o fato de que antes deles começarem a ter um relacionamento, o Edward perseguiu a Bella, ele foi um stalker. E ele admite isso tanto no livro quanto no filme de cara limpa. Você me seguiu? Eu sinto que eu devo proteger você. Então você me seguiu. Eu tava tentando manter distância, a menos que precisasse da minha ajuda, e quando ouvi o que aqueles
cretinos estavam pensando. Ele confessa pra Bella que há meses vinha perseguindo ela na intenção de protegê-la, além do fato dele estar também há meses observando ela dormir de dentro do quarto dela, ou seja, invadindo a privacidade da casa dela. E o problema não é exatamente esse fato acontecer no livro, o problema é como a narrativa do livro escolhe lidar com essa situação, que é basicamente romantizando o stalking do Edward, fazendo tanto a Bella como personagem quanto você, leitor ou leitora que tá lendo o livro, achar isso uma atitude super fofinha, achar isso um traço de cuidado do personagem e que isso é super príncipe encantado da parte dele. Ele tava cuidando dela, zelando por ela. Não, o Edward teve uma atitude basicamente criminosa ao invadir a privacidade da Bella desse jeito. Eu acho que eu vou me comunicar muito melhor com as mulheres que estão me assistindo quando eu falar de algumas das sensibilidades femininas mais latentes, que é o fato de, por exemplo, não quero aqui roubar o lugar de fala de ninguém, mas imagine você, mulher, andando na rua e tem um cara te perseguindo, mas na cabeça dele, ele tá na atitude de cuidar de você. Ele não quer te machucar, ele quer te proteger. Você, na sua cabeça, você não tá percebendo o que ele quer fazer. Pra você, ele é um possível estuprador. Ele é um cara que quer te fazer mal, porque você é acostumado a viver numa sociedade em que os homens são perseguidores, em que os homens são, na maioria das vezes, abusivos. E o Edward foi extremamente abusivo nessa atitude. E o que eu fico mais irritado com esse tema é justamente como o livro escolhe lidar com isso. Em nenhum momento foi problematizado dentro da história o stalking do Edward. Pelo contrário, como eu disse, foi romantizado. Mas é claro que, obviamente, a gente vai acabar não falando sobre isso, porque o livro resolve engrenar com a história, esquecer toda essa parte do pré-relacionamento deles e estabelecer os dois como um casal super legal, um pouco disfuncional pelo fato dele ser um vampiro, e no livro, ainda por cima, tem muito mais dinâmica de relacionamento entre os dois, em que os dois vão fazendo quase que uma pré-entrevista pra se conhecerem, né? O Edward fica perguntando um monte de coisas pra Bella enquanto leva ela pra escola diariamente, e ela nem aí com a questão dele ter stalkeado ela, dele ter perseguido ela durante todo o tempo pré-relacionamento. E esse é basicamente os temas problemáticos dentro do primeiro capítulo. E agora vamos passar pro segundo filme da saga, né, Lua Nova, que pra mim é a base de todos os problemas de toxicidade da Bella, e sim, a Bella tem vários problemas de toxicidade dentro da saga Crepúsculo, eles estão muito presentes aqui em Lua Nova e vai dar pra gente explorar bem a partir desse filme. A começar que em Lua Nova fica bastante latente que a toxicidade da Bella deve ser um fator muito interessante, que basicamente é a dependência emocional dela para com o Edward. E mais uma vez a narrativa resolve romantizar o lance da dependência emocional, fazendo com que a Bella, depois de se separar do Edward em Lua Nova, caia numa depressão de 6 meses, e isso é normatizado e romantizado dentro da história. De forma que o pai dela, se eu me lembro bem, pelo menos no filme, não fez nada na tentativa de tirar ela dessa situação. Os amigos só voltaram a procurá-la 6 meses depois. Ela ficou trocando e-mail com a Alice na tentativa de contactar o Edward, mesmo ele querendo ficar longe dela por uma questão de segurança. E aí já entra outro fator, que é o fato de o Edward não querer mais estar nesse relacionamento com a Bella, por não achar uma boa ideia no sentido de tirar a segurança dela, né, de pôr ela em perigo, e ela insistir por dependência emocional pra ficar dentro desse relacionamento. Quando você foi embora e ele foi embora, vocês levaram tudo com vocês. Mas sinto a ausência dele onde quer que eu olhe. É como se um grande buraco tivesse sido aberto no meu peito. Gente, é muito fácil a gente falar de relacionamento abusivo de maneira unilateral, né? Por exemplo, no relacionamento heterossexual, o homem ser abusivo com a mulher, que realmente é a situação mais comum, mas dentro desse caso, eu acho muito interessante a gente entender aqui que, por mais que o Edward tenha sido abusivo na questão do stalker lá atrás, no primeiro capítulo da saga, aqui no segundo, a toxicidade da Bella vem muito à tona no sentido de ela não quer que o Edward se separe dela, ela praticamente força-o a ficar com ela, pelo fato de sem você eu não vivo, sem você eu quero morrer, sem você eu me ponho em perigo, no sentido de engatilhar uma lembrança sua na minha cabeça, e se você não ficar comigo eu vou morrer, e é isso. Pondo-me no lugar do Edward, eu me sentiria extremamente pressionado, eu não ia querer estar num relacionamento em que a pessoa depende física e emocionalmente de mim, e mais uma vez, isso é romantizado dentro da saga. Aqui, a Bella, na minha opinião, tá sendo mais abusiva e tóxica do que o próprio Edward nesse contexto, o que é basicamente uma situação incomum. Não é sempre que a gente ouve falar de relacionamentos abusivos da mulher para com o homem, mas aqui os dois estão numa relação em que os dois têm traços de toxicidade e abuso
de um para com o outro, e nenhum dos dois quer fazer algo sobre. Na verdade, o Edward até tenta, né, no fato dele se separar da Bella por algum tempo, e do fato de ele achar melhor que ele, sendo o causador da depressão e do suicídio da Bella, ele achou que ele deveria se matar, porque ele mesmo se culpou porque se separou dela e fez ela querer se matar. Velho, você não teve culpa. Primeiro que a Bella não morreu, ela não fez aquele pulo do penhasco no sentido de se suicidar, e mesmo que tivesse feito, você não tem nada a ver com isso, porque não é porque você resolveu, para a segurança de outra pessoa, seguir a sua vida sem ela, que você é responsável pelas decisões que a pessoa tomou. Aqui não fazendo juízo de valor sobre as decisões que a Bella poderia ter tomado numa situação em que ela fosse realmente se suicidar, mas isso tá errado. E isso porque eu nem comecei a falar da questão do Jacob, porque, gente, vocês devem saber, né, que Crepúsculo é basicamente um triângulo amoroso entre o Jacob, o Edward e a Bella, só que eu resolvi deixar pra falar disso agora, quando eu vou começar a falar de Eclipse, porque o meu maior problema com Eclipse, que já adianto, acho que é o filme que eu mais gosto dentro da saga, é o melhor em questão de visual e de narrativa e de realmente acontecer coisas na história, mas o meu grande problema com Crepúsculo parte de Lua Nova, porque em Lua Nova é quando a relação do Jacob com a Bella começa a se estreitar, mas em Eclipse, o grande problema, né, a grande questão problemática de Eclipse é o fato de que a Bella é claramente apaixonada pelo Edward e tá o tempo todo dando razões pro Jacob criar expectativa em cima dela. Tudo bem que criar expectativa parte de cada um, né? A gente não é exatamente responsável pelas expectativas que as outras pessoas criam sobre a gente. Porém, a Bella claramente dava motivos, tanto físicos quanto emocionais, para o Jacob criar a expectativa deles ficarem juntos. Porque você é importante demais. Ainda não me convenceu. Jacob, me beija. Tô pedindo. E aqui, já entrando numa gama meio de teoria, eu acredito que a Bella gostava de ter a atenção daqueles dois, porque ela mesma se descreve no livro como uma pessoa basicamente sem sal, sem atrativos. Quando ela vê dois caras bonitões e cheios de atributos interessados nela, ela vai querer cativar a atenção dos dois. E isso é tóxico pra caramba, porque além de ela estar criando expectativas em alguém que ela não tinha intenções de iniciar um relacionamento, ela tava frustrando outra pessoa, né, que no caso é o Edward, que tava querendo construir um futuro com ela, e ela dando bandeja pra outro cara. Então, Bella, minha filha, você se decida. Ou você quer um, ou você quer outro. E se você decidir por um, que no caso ela realmente decidiu pelo Edward, não fique criando situações pra que outras pessoas criem expectativas em cima de você. Isso se chama inteligência emocional, coisa que a Bella precisa aprender. No caso, ela é um personagem, ela não vai aprender, ela já foi escrita e tal. E isso porque eu não falei do machismo latente do Edward e da obsessão dele em objetificar a Bella como algo que ele precisa proteger e manter perto dele. Eu acho que isso aí já é o concurso, né? Todo mundo já falou sobre isso. E eu também não quero falar sobre a questão do imprinting do Jacob com a Renesmee, né? Filha da Bella com o Edward, que eu acho que eu já entendi que não tem nada de sexual na relação entre eles, por mais que ela seja uma criança recém-nascida e ele um cara de 18 anos. O imprinting, né, essa coisa dos lobos não é exatamente algo sexual, eu acho que eu já entendi essa questão, não vou entrar nesse mérito, mas o machismo do Edward é com certeza algo que você, como fã da saga, deve ter percebido logo, e basicamente esses são os temas problemáticos dentro de Crepúsculo, muitos deles tendo aí a ver com a dinâmica de relacionamento abusivo, tanto pra parte da Bella, quanto pra parte do Edward. Você pode até não ter percebido alguns desses temas que eu trouxe nesse vídeo, mas por favor, se você precisar, é claro, releia a saga, reveja os filmes, reflita sobre os temas que estão dentro das obras que você consome. Esse vídeo não é no intuito de você parar de gostar de Crepúsculo ou problematizar toda e qualquer questão dentro da saga, porque não tem nada demais em gostar de algo e ter uma visão crítica sobre. E esses temas tendo sido escritos por uma mulher que em tese já deveria saber da problemática envolvida com eles, tendo como público-alvo crianças e adolescentes que muitas vezes não têm senso crítico suficiente para enxergar a problemática nessas questões, para uma geração que já tem algumas sensibilidades que foram ressignificadas dentro do século XXI, tais quais machismo, homofobia, pedofilia, vários tipos de preconceito, tudo isso está sendo discutido hoje em dia, e a Stephenie Meyer, que eu saiba pelo menos, nunca se pronunciou sobre essas questões e mantém o posicionamento dela com relação aos livros. E isso, na minha opinião, é extremamente questionável e problemático. E o que mais vem a me assustar com relação à publicação desse livro agora em 2020, né, o Midnight Sun, que eu falei no começo
começo do vídeo, é com relação a ele ser um livro escrito entre 2011 e 2012, eu não sei exatamente quando a Stephenie Meyer escreveu aquele livro, que vai trazer temas daquela época, né, coisas que não haviam sido discutidas até então, e vai ser publicado agora em 2020, depois de toda a ressignificação de todas as sensibilidades que eu comentei também, e que pode cometer erros crassos, como por exemplo, já que ele tá fazendo uma recontação dos fatos que aconteceram em Crepúsculo, por exemplo, pode vir a querer justificar os atos do Edward no primeiro livro, o tal do stalking que eu falei anteriormente. Pode dar ao personagem algum motivo, entre 50 mil aspas, plausível pra estar perseguindo a Bella. E com isso eu tenho duas certezas. Um é que fora do fandom isso vai ser muito mal visto, e dentro do fandom vai ter gente que vai levantar o dedo pra dizer que é plausível, que tudo bem, que é justificável, que é de boa, que é normal, que é bonitinho e... gente, 2020, né? Vamos pensar no que a gente tá falando e vamos ter senso crítico o suficiente pra enxergar coisas erradas na nossa frente e discernir como coisas erradas. Pra você que acha que eu tô puxando discussão pra cima de uma saga só porque eu não gosto dela, isso não tem nada a ver. Eu consigo ver temas problemáticos tanto em Harry Potter, como a falta de representatividade racial e LGBT, ou como o machismo latente em James Bond ou em Scott Pilgrim. Eu consigo ter essa visão crítica em cima de obras que eu gosto e que eu aprecio, e eu consigo levar esses temas para qualquer tipo de discussão, não sendo fanboy ou não querendo fazer defesas incoerentes dentro daquilo que eu tô defendendo. Eu acho que a gente pode realmente ter discussões e usar essas obras como exemplos para iniciar boas reflexões. E se você discorda de alguma coisa que eu falei nesse vídeo, eu peço que, por favor, comente aqui embaixo e eu vou responder todos os comentários que vierem no sentido de discutir, tá? Não vem me xingar, não vem ser mal educado, porque com esse vídeo eu só tenho a intenção de ajudar as pessoas a refletir melhor sobre aquilo que consomem. Não tô aqui querendo fazer com que o fandom de Crepúsculo pare de gostar ou sinta repulsa da saga. Longe de mim, como eu disse, podem gostar à vontade, apenas não gostem cegamente, pensem no que vocês estão vendo. E é isso, galera. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, clica no gostei aqui embaixo, não saia desse vídeo sem dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal e desse vídeo em si. Também não saia desse vídeo sem abaixar a tela e clicar no botãozinho vermelho do inscreva-se. E claro, clica no sininho para receber todas as notificações. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!